Saúde em Foco apresenta Sentindo na Pele. Sentindo na Pele. Com a dermatologista doutora Rubeli Marques. Sentindo na Pele. Muito bem, doutora Rubeli Marques, dermatologista, que hoje convidou a Mirela Freire, nutricionista, e olha o tema, a influência da alimentação, né, na pele, cabelos, nas doenças de pele, cabelo e unhas. Então, a gente nem começou, já tem pergunta aqui, a Lívia já está aqui também, deixa eu ver aqui quem está aqui também, a Lívia, o Pedro Augusto já está aqui também, a Adriana Ferreira, boa tarde para essa galera toda, Ana Paula Caetano aqui, sejam todos bem-vindos. Claro que a gente sabe que tudo que a gente come influencia em algum lugar, influencia alguma coisa, né? E lógico que a pele, cabelos e unhas não poderia ficar fora disso, né, doutora Rubeli? Então, boa tarde, seja bem-vinda. E também a Mirela Freire, nutricionista, que, como eu digo, só eu não consigo trazer. Mas a doutora Rubeli está aqui para dar essa forçona aqui para nós, né? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da rádio NN 91.5. Boa tarde, pessoal aí do Instagram e do YouTube também. Mirela, obrigada, viu, por ter aceitado. Mirela tá fazendo uma dobradinha essa semana comigo, quase um intensivão, maratonando na Dermato, que já é a segunda live que a gente faz essa semana e a gente já veio combinando, não foi? Combinou, né? Foi bacana o contraste, né? Bacana. Tudo bem, Mirela? Boa tarde. Bom, boa tarde, André. Boa tarde também a todos os ouvintes. A Rubeli agradece demais o convite por mais uma oportunidade de comunicar algo sobre nutrição. O meu você não atende, né? Não, o seu eu atendo também, cara. A gente sempre organizando com antecedência, você sabe que a gente consegue. Eu sei disso. Aqui eu sempre digo assim, que o Saúde em Foco, ele é o programa que mais perpetua conhecimento de forma muito conceitual, né? Assim, é muito interessante porque não existe uma amarração, existe uma conversa sobre saúde, e isso é que é o mais interessante, né? Eu gosto muito desse programa por isso, viu, André? Ainda mais agora nesse formato, né? A gente tá num podcast aqui que eu já vi em outros formatos que não era desse modelo todo aqui não, André, o negócio exatamente, tá bom. O negócio evoluiu muito, né? Não, Sérgio Paulo, exatamente, né? Então, bom, vamos lá. A alimentação pode influenciar na melhora ou piora de doenças dermatológicas, meninas? Então, vou começar dizendo que sim, né? Tanto é que eu digo que tratamento de pele, na verdade, nunca vai ser só o dermatologista. A gente geralmente precisa de uma equipe multidisciplinar. E com certeza a influência do intestino, porque afinal o intestino é o que absorve todos os nutrientes, é um órgão que está muito relacionado aí também à questão de imunidade. Então não tem como a gente falar, né, de controle, por exemplo, de doenças dermatológicas, principalmente as doenças que são inflamatórias, como dermatite atópica, psoríase, acne, rosácea, sem falar da pessoa ter uma boa alimentação. Na verdade, nós somos o que comemos, né? Então se a gente come muita coisa ruim, na verdade não vai funcionar legal. Mas aí, por isso que eu chamei a Mirela. A Mirela é uma referência nesse assunto, né? Não é só uma nutricionista, porque às vezes as pessoas relacionam muito nutricionista apenas a parte de emagrecimento. Mas a Mirela estuda muito essa parte de intestino e da questão do bom funcionamento do intestino com relação ao bom funcionamento do corpo. Bom, quando a gente fala de alimentação, a gente vai ter um contexto muito amplo, mas puxando para a questão de pele, né, de problemas dermatológicos, não temos como ir por outro caminho. Aí a gente já sabe, e é bem concentrada a palavra quando a gente fala, olha, cuida da base, que é o teu solo lá, que é o teu intestino, para que isso floresça, né? Então, como é que vai florescer? Vai florescer na pele, né? Então, você vai cuidar do solo, vai deixar o solo muito bem cuidado, ali você vai adubar, ali você vai cuidar para você poder colher o resultado depois. Então, por isso que a base, na maioria dos casos, começa no intestino. Então, a gente vai trabalhar o intestino para poder resplandecer isso aí na pele. E a gente já sabe, né? A medicina já vem falando sobre isso há muito tempo, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, há uma conexão, né, direta de um com o outro, do intestino com o cérebro e do cérebro com o intestino. Então, é preciso ter muito cuidado. Às vezes a gente vai comer um negócio achando que vai ser bom, mas não falou com um especialista, não consultou quem deve entender do que a gente, né? Ou então vai aqui e acha que o Dr. Google, que não é doutor, vai resolver, né, o seu problema. E não é só não comer as coisas erradas, né? Tem que comer o que é certo também, né? Para melhorar o funcionamento do intestino. Verdade. Ó, já tem você nem botou a caixinha de pergunta aqui, um monte aqui. O Pedro diz o seguinte: boa tarde. Quais os melhores alimentos para fortalecer a pele? Toma um polivitamínico que tem uma dosagem mais alta em vitamina C. Ele também contribui? Tomo
Bebam também bastante água durante o dia, pois o dermatologista disse que beber uma quantidade ideal ajuda muito na hidratação da pele. E quando comecei a usar creatina, o consumo de água aumentou. É necessário o consumo de muita água devido ao uso de creatina e faço uso de ômega 3 também. Bom, vamos lá, vamos dividir a resposta aí Por pelas partes. etapas, né? A primeira questão que ele colocou aí é que se existem alguns alimentos que possam servir, né? Que possam ter um efeito melhor para a pele. Vamos pensar aqui na alimentação mais ligada à dieta mediterrânea, a alimentação que você busca aí, alimentos mais de origem vegetal, alimentos mais de origem, vamos dizer assim, natural, que não tenham tantos industrializados, que busque mais o alimento do campo à mesa, evitando aquele alimento embalado. Então, quanto menos eu desembalo, melhor. Quanto mais eu descasco, melhor. Isso já é um ponto, tá? Quanto ao quesito do uso do polivitamínico, nem sempre é necessário. E eu vejo com muita frequência pessoas com constipação severa provocadas pelo uso indevido do polivitamínico. Porque, de repente, você não é o paciente do polivitamínico. Você não precisaria. Uma alimentação muito bem organizada, muito bem planejada, você conseguiria estabelecer aqueles índices necessários. Em alguns casos, faz necessário a utilização de uma vitamina C num aporte maior, de um ferro num aporte maior. E aí são casos específicos, pós-exames, pós-avaliação, avaliação clínica, anamnese. Então, é muito da escuta, é muito do tato do paciente e do profissional que está avaliando para ver se há necessidade. Quanto ao consumo da água, né? Nada vai se comparar à água. Nenhum outro líquido vai trazer o efeito que a água vai trazer. Então, a gente pede, sim, que o paciente consuma um volume bom. Existe um cálculozinho que é de 35 vezes 1 quilo. Então, cada quilo que você tem 100 quilos, 100 vezes 35, aí vai dar aí a média de consumo de água. Mas é um cálculo meio que assim, muito regra, né? E eu costumo fugir um pouco a regra nesses casos, observando indivíduo por indivíduo, tá? No quesito creatina, que ele comentou que precisaria tomar mais água. Olha, tem que tomar água. Tá? Não necessariamente mais, tem que tomar água. E no quesito do ômega 3, né, que ele falou também. O ômega 3, ele tem capacidade de ser um bom anti-inflamatório? Tem. Mas eu tenho que avaliar se, neste caso, é necessário, tá? Nem todo mundo precisa de ômega 3. E não é todo e qualquer tipo de ômega 3 que vai resolver o seu caso. Então, existe ômega 3 em quantidade e qualidade específica que deve ser muito bem calculado. Tá. Isso. Tem algumas vitaminas que a gente usa com ação antioxidante, né? Vitamina A, vitamina E. Tem algumas substâncias também, como polipodileucotomos, luteína, que ajudam na pele. Eles funcionam como um antioxidante ou popularmente chamado de protetor solar oral. E eu gosto muito de indicar quando, por exemplo, o paciente tem melasma, quando tem alguma doença de sensibilidade, tipo lúpus, enfim, doenças como vitiligo também, porque a gente diminuindo o estresse, que chama, né, oxidativo, então ajuda também no controle dessas doenças. Mas claro que essas suplementações são indicadas em casos específicos. Se você tem uma alimentação saudável, você não tem nenhum problema dermatológico em si, você não precisa fazer uso de uma suplementação. É ter uma alimentação saudável. Mais importante, assim, de cuidado com a pele, né, se você não tem nenhuma doença dermatológica, é o quê? O protetor solar, né? Porque não vai substituir uma vitamina, o protetor solar. Então, às vezes as pessoas pensam muito assim, eu quero o creme anti-idade, eu quero a vitamina com colágeno, com vitaminas que fortaleçam a pele, que diminuam a flacidez, mas esquece que quem causa envelhecimento precoce é o sol, a alimentação influencia, os hábitos de vida influenciam muito, então tem que investir em bons hábitos de vida e no protetor solar. Doutora, você falando em protetor solar, né? Tem protetor solar de uso oral. Você recomenda? São esses que eu falei, né? Que são os antioxidantes orais, que são os populares protetores orais. Então, tem alguns pacientes que podem sim se beneficiar. Claro que eles não vão ser isolados. Eles vão ser associados ao protetor tópico. Então, são substâncias que têm vitamina C, vitamina E, luteína, polipodileucotomos. Então, todas essas substâncias funcionam como um protetor solar oral. Mas se tem uma alimentação saudável, não tem nenhuma doença de pele, não faz necessário tomar esse antioxidante. Só usar o protetor solar, né? E ter os bons hábitos de vida, com certeza, né? Tá. Tem também outra pergunta aqui da Lívia Andrade. Ela disse assim: antes eu adicionava um pouco mais de sal na comida, só que deixei por orientação médica. E o dermatologista disse que o excesso de sal favorece a retenção de líquidos, inchaço e inflamação de células da pele. Dos alimentos, adoro a abobrinha, a alface, o brócolis, a melancia, o tomate e, finalmente, o pepino. Diz que contém uma quantidade boa de água na composição. Ela falou de uma salada aqui, Foi, né? Né, Mirella? Tá certo aqui a Lívia Andrade, tá?
É uma verdadeira salada, sim. E assim, são bons hábitos. Veja que foi uma pequena recomendação, né? Alguém que chegou e falou assim: olha, consome menos sal. Começou daí. Então, de pequenas recomendações, a gente colhe grandes frutos. São os pequenos esforços que colhemos grandes frutos lá na frente. Não precisa dar um passo tão longo. Muitas vezes é deixar de consumir uma fritura, de repente reduzir o açúcar no consumo diário. São pequenos passos. E que aí você vai construindo novos hábitos. Tá. Em relação à acne, né? Quais são os alimentos que pioram ou causam o surgimento de espinhas? Porque todo mundo... a primeira dama, Valéria Pepes, né? Hoje surgiu 2 espinhas. Uma aqui que ela magoou, foi mexer aqui. E inadvertidamente a pessoa, quando nasce uma espinha perto do nariz, não sei por que a gente tem o negócio, eu disse no futuro que não, deixa quietinho lá, né? Eu acho é bom. Pois é, não faço não, pai, que a sogra tá aqui. A sogra já tá perguntando aqui: boa tarde, meu genro, vai comprar pra mim? Oxe, passa o cartão, veinha. Oxe, tá pensando o quê? Então, tem alguns alimentos que realmente, doutora, predispõem, e Mirela, ao surgimento de acne, das espinhas, porque a pessoa diz: não, eu comi aquilo ali, aí aparece uma espinha, não, foi aquilo que eu comi. Mas essa pessoa nem sabe que aquilo ali causa ou não espinha. Vamos lá. Chocolate e outros alimentos que a pessoa... Não, foi o chocolate. E bota a culpa no bichinho lá. Existe isso mesmo? Então, lembrar que acne não é só alimentação, né? Tem fatores genéticos, tem a predisposição da pele. Às vezes a pele está muito oleosa, a pessoa não faz uma rotina adequada. Tem fatores hormonais relacionados, mas a alimentação influencia muito, sim. Principalmente alimentos derivados de leite ajudam. Alimentos ricos em açúcar, porque o açúcar libera uma substância, né, chamada insulina, então faz uma hiperinsulinemia, e isso ativa hormônios masculinos e também aí acaba acentuando a produção de gordura, de oleosidade na pele e mais acne. Então, na verdade, não é que você não pode comer nada que tenha derivado do leite, nada que tenha açúcar, não vai comer mais nada, não é um problema. O problema é a quantidade que está ingerindo, principalmente desses alimentos. Deixa a Mirela falar mais sobre esses alimentos da acne. Bom, com relação aos alimentos que têm uma certa ligação direta aí com a acne, nós poderíamos derivar aqueles que são de base saturada, principalmente a gordura saturada, né? Se você vai consumir um alimento que é rico em gordura saturada, é óbvio que você vai ter uma resposta não muito legal para a sua saúde. Mas para a pele, ele vai responder bem rapidão. Então, por isso que eu costumo falar, olha, recorre mais à dieta mediterrânea, que é uma dieta que a gente recua muito das frituras, dos óleos em excesso, usa mais o azeite, então você já evita dessa forma a gordura saturada em excesso. Ao mesmo tempo, a gente sugere que aumente o consumo de alimentos que você descasca, né? Usa as frutas, os vegetais, que aí sim irão lhe ajudar bastante no desempenho da sua pele. Mas tem um ponto que é importante que Rubeli chamou a atenção, que é o consumo em excesso do açúcar. Por quê? Vamos pensar, será que num conceito de dieta saudável, né, de uma alimentação saudável, uma porção pequena lá de chocolate, pegar lá 2 quadradinhos do tablete, vai gerar uma espinha? Não, o ruim é que nunca é 2 tabletinhos, o né? problema Esse é aí. O problema tá aí. Vai então, será toda, que 2 quadradinhos ali irão gerar? Não vão gerar, de chocolate? Né? Não vai gerar, né, André? 2 quadradinhos, não é verdade? Vai fazer um bem pro coração. Eu como a barra toda e não acontece nada? Eita, mas peraí, André. Aí também você vamos lá. Quero 2 ver quadradinhos. Aí vai vir a bagaceira mesmo. Isso não pode, então, não. A censura não deixa, não. 2 quadradinhos ali que você consuma, não vai dar problema nenhum, né? Dentro de um contexto de alimentação saudável, o que é isso? Não é nada, né? É se privar desnecessariamente, se você gosta, tá? Mas aí, se você faz o excesso, é óbvio que vai dar errado. Por quê? Vai ter a curva de glicose lá em cima, a insulina sobe, se der hiperinsulinismo, vai subir os hormônios de base androgênica e aí vai começar o quê? A oleosidade, que foi o que a doutora explicou, tá? Exatamente. E aí o problema não é o chocolate em si, o cacau. Olha ali a maldade do Marco Aurélio. Esse daí, o problema, olha, é muita gordura aí, né? Já dá pra ver. Já brilha, né? É a gordura, o leite. É uma delícia mesmo. Eu sou apaixonada, sou uma super formiga. Não acredito, não. Não, se deixar, eu fico comendo já pensando na sobremesa já. Mas assim, o problema não é isso, não seria o cacau em si, mas o leite. Esses dias eu tava vendo até um artigo falando sobre alguns mitos relacionados à acne, falando inclusive até que não é só a questão do leite pela gordura, né? Mas até o mesmo leite desnatado em excesso também pode. Sim. Porque às vezes a gente fica pensando... Caseína, né? Exatamente. Potencial inflamatório, né? Pois é. Então assim, o
problema é, como a Mirella falou, né? Se fosse 2 pedacinhos, mas aí, não é, aí o problema é que junta outras coisas. Aí, mesmo que sejam 2 pedacinhos, mas o que é que tá comendo no restante do dia, né? Então, às vezes, o acúmulo de comidas, né? Ricas em gordura. É o conceito total, né? Exatamente. Aí acaba influenciando, assim. E eu até falo, olha, não adianta a gente fazer uma rotina de skincare maravilhosa, entrar com um tratamento todo bonitinho para acne e você não fazer a sua parte, que é a parte da alimentação. Por quê? É igual o paciente hipertenso que come 1 quilo de sal e quer que controle a pressão com comprimido. Não vai controlar. Então, é um combo, é um conjunto. Então, a alimentação, com certeza, faz parte desse conjunto para o controle da acne. E o que eu acho interessante na indústria de alimentos é que as coisas vão surgindo, né? E a nutricionista, a nutrição não recomenda, aliás, o uso excessivo de açúcar e tal, de gordura. Aí o que é que a indústria faz? Ela faz o chocolate com 70%. Sim. Entende? Diz assim, pô, eu não posso perder aquele filão do cara que... Pra não perder, né, o público. Pra não perder o público. Eu vou fazer meio amargo. Aquele negócio é um treino. Aquele negócio meio amargo não dá não pra mim. Ou é amargo todo, ou é... Entende? Eu não gosto de chocolate meio amargo. Gosto daquele doção mesmo, né? Só que... Deixa eu perguntar aqui, Mirella, tem esses docinhos que faz de biomassa, que tá muito em alta agora. Tá falando muito, né? Aquele brigadeirinho de biomassa, é muito comum. O que acontece? Usa mel em algum deles. Então, de repente, a gente tem uma curva de glicose um pouquinho alta. Mas a porção é tão pequena que se for no contexto da alimentação saudável, uma unidade ali não vai dar problema, não. Agora, o volume, né? A gente tem que acompanhar o volume. Porque no contexto geral, se você utiliza um brigadeirinho daquele ali, por mais que ele use mel na composição, você vai ver até no rótulo lá da embalagem, vai falar. Não vai trazer nenhum problema, não. Tá. Muito pouco. O whey, por exemplo, é o queridinho de quem malha, de quem faz atividade. Ele é queridinho número 1 do Brasil, acho que do mundo inteiro de quem faz atividade. Dizem que começou a malhar tem que comprar o whey, né? Pois é. Aí a primeira coisa que pergunta aí. Então o whey, ele provoca acne? Ele provoca o surgimento da acne? Vamos lá, né? Ou é mito também? A Mirella vai falar, porque a Mirella que sempre... tudo que, quando é assim, eu já... Mirella, o que é que eu faço? Tem opção. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que observar o paciente. Tem pacientes que não vão ter nada. Isso é verdade. Mas tem paciente que já tem um fator de maior probabilidade de desenvolver, sim. E se esse paciente já estiver com o intestino bem inflamadão, se já estiver com o intestino bem bagunçado, a microbiota bem bagunçada, aí é que vai inflamar, tá? Então, é paciente a paciente. Se o intestino já estiver legal, a gente consegue fazer um teste usando um whey concentrado? Consegue. Faz um teste e observa. Ah, surgiu, para. Se ele refere que a pele já é oleosa, que tem muita acne, não vai nem tentar, que não vai adiantar, tá? Se é um paciente que tem a facilidade já, tá fazendo tratamento até para pele, já tem um cuidado, já tem alguns problemas de saúde, nem adianta tentar. Aí a gente já vai para o whey à base de carne, o whey à base de vegetais ou à base de colágeno. Então, a indústria também, como você falou, já coloca outras opções, tá? Então, não é só o whey à base de leite. A gente tem outras opções para trocar nesses casos. Aí daí a importância da pessoa ter o acompanhamento, né, com a nutricionista, para poder indicar, por exemplo, até o whey certo para o seu caso, né? Específico, a quantidade certa. Sim. Porque eu vejo muitas vezes, né, adolescentes vão no consultório e falam, eu tô tomando whey. Mas aí eu pergunto, tá com acompanhamento do nutricionista? Não. Eu fui lá naquela loja de suplemento, comprou e sai tomando. Qual a quantidade? Olha, vai variar para o peso da pessoa, para a idade. Até para a necessidade de proteína do dia. Isso. Muitas vezes você não tem necessidade de tomar nem o whey. Porque a pessoa não faz nem o básico na alimentação. Nem consegue consumir o mínimo de um ovo. Pois é. Aí vai tentar já que ir com whey, né? E aí aquele barato que sai caro, né? Porque às vezes fica consumindo mais do que o que deveria, né? Consumindo às vezes o errado. Então, tem que ser tudo... aquele barato realmente sai caro. Vale a pena você investir numa consulta com o nutricionista para te orientar direito, para tomar a quantidade certa, para depois não ter outro problema e gastar mais dinheiro para corrigir. Para corrigir o problema, entendeu? Tá, então quem quiser participar também pelo 99639-8389, participa, manda sua pergunta aí, estamos ao vivo. Tem mensagem já, Sérgio Paulo, 99639-8389. A creatina também é outra queridinha do mercado. Também pode provocar espinhas? Não, ela não vai provocar espinhas, porque a formação da composição dela, na composição dela, ela não iria provocar espinhas não, tá? Ok. A Beatriz diz assim, eu tenho a raiz do cabelo muito oleosa, uso uns produtos específicos para diminuir. A alimentação pode contribuir muito nessa oleosidade? Sim, na oleosidade da pele e do cabelo também, né? Por isso que é importante ter cuidado com esses alimentos que aumentam os hormônios, né, masculinos, que fazem aumentar a produção de oleosidade.
E aí a gente já falou aqui alguns, né? Principalmente alimentos ricos em gordura, rico em açúcar. Cuidado também com a questão dos derivados do leite. É equilíbrio, né? Na verdade, como falou, não é vai comer um bombonzinho, vai deixar o cabelo super oleoso. Não é isso. Tem uma predisposição genética também para o cabelo ser assim, né? Por isso que é importante também, não é doença a pessoa ter o cabelo oleoso, mas é importante também usar sempre os produtos para cabelo oleoso. Que mulher gosta às vezes de comprar o shampoo pelo cheiro. Eu digo que gosta de comprar aquele shampoo que esculhamba o cabelo, né? Quebradiço, danificado, ressecado. Quanto mais detona o cabelo, é isso daí que é bom mesmo. Só que às vezes o cabelo é isso, a raiz é oleosa e às vezes as pontas são ressecadas porque às vezes tem química, então vale a pena investir num shampoo de cabelo misto, né? Alternar, às vezes, um shampoo de cabelo misto com um shampoo para cabelos tingidos. Então, tem que ver a necessidade do seu cabelo, o seu tipo de cabelo, para poder escolher um shampoo também. E outra coisa, lavar com frequência, né? Porque se a pessoa lava uma vez por semana, também não vai conseguir controlar essa oleosidade. Lembrar que cabelo deve se lavar todo dia, no máximo, na pior das hipóteses, digamos assim, dia sim, dia não, né? A Lívia diz o seguinte, olha que coisa interessante, gente, como varia de pessoa para pessoa. Falando em chocolate, nunca tive espinha. Quando estava na juventude, adorava chocolate. Era eu e o chocolate. Só que não cheguei a ter espinhas. Minha irmã tinha bem poucas e só comendo chocolate. Agora, na flor da idade, o doutor disse para cortar muito mais doces. E uma vez ou outra. A saúde é mais importante do que os desejos. Realmente. Quando chega na maturidade assim, a gente tem que entender e fazer as nossas escolhas, né? Exatamente. Então, não é tudo que a gente tem vontade de ir lá e, como diz assim, descer o pé na jaca. Sim. E tudo tem cautela, né? Tem moderação, tem equilíbrio. Eu acho que tudo é equilíbrio na vida, né? Como um todo. Então a gente vai vendo também que a nossa saúde é importante. Se nosso corpo não estiver funcionando legal, a gente não vai funcionar legal em todos os outros aspectos da nossa vida. Então, fazer boas escolhas, né? Bons hábitos de vida, eu digo, é bom para tudo, né? Porque você fazer uma atividade física, isso te faz liberar substâncias do bem-estar, faz o seu corpo funcionar melhor, te dá mais disposição. No início, dá preguiça, tá todo mundo ocupado, e todo mundo tá ocupado, né? Todo mundo é muito ocupado. Mas é a questão das prioridades, igual ela falou aí, né? A gente vai se priorizando. Isso que é mais importante. Eu acho que aí tem um ponto também muito importante, né? A maturidade, né? Ela chegou à maturidade de perceber que poderia fazer dessa forma, poderia se cuidar um pouquinho mais. E um ponto que a gente não pode deixar de colocar é assim, se você faz boas escolhas, todo o resto se encaminha a lhe trazer bons resultados, né? É de pouquinho ali e acolá, você vai colhendo, colhe muito mais fácil. Ruim é a gente não tentar. Verdade. A gente fica parado, né? Esperando acontecer. E se não tentou, mas aí falhou, mas tenta de novo, não tem problema, né? E o assunto é muito bacana. A influência dos alimentos nas doenças aí da pele, cabelo e unhas, né? Voltando ao assunto aqui, quais doenças que podem piorar pela ingesta de alimentos ricos em glúten, por exemplo, Mirela? Bom, vamos lá. Para os casos de psoríase, ou até no paciente que está muito inflamado e que o intestino não está funcionando bem, a gente vai fazer um protocolo de modulação intestinal, né? Normalmente a gente faz um protocolo onde a gente cuida principalmente da base alimentar, da retirada de alguns alimentos. Depois a gente tem a condição de reinocular esses alimentos e também colocar também para o paciente consumir alguns probióticos manipulados ou até comprados prontos, específicos para cada realidade. E aí a gente vai trabalhar essa base desse intestino. E nesses casos eu peço que retire o glúten. Mas a gente tem que começar a ver com outro olhar a história do glúten, né? Que aí é a história que Rubelli fala. Que é assim, nem sempre a gente tá ali diante do glúten como sendo o principal vilão. Na maioria dos casos, existe uma cascata inflamatória, o seu corpo responde de uma forma inflamada, porque ali não é o problema não está no glúten, no trigo, centeio e cevada misturado com água gerou aquela liguinha ali que é o glúten, não. O problema não é esse. O problema é que hoje a indústria tem um percentual X liberado de ter presente naquele alimento pedaços de inseto, pelo de roedor. Então, pode ser que tenha, mas é muito pequenininho e a gente não consegue ver, né? Óbvio que ninguém vai comer vendo, né? Mas o que acontece? Eu espero que não. Pelo menos, né? É o que a gente imagina. Mas pode acontecer de que a gente consuma e o nosso corpo responda com uma cascata inflamatória. E aí a culpa vai para quem? Pro glúten. Mas não foi nem ele, foi algum farináceo. Por isso que a gente tem que estar atento quando a gente vai fazer um tratamento de modulação, que nem sempre é só retirar o glúten, mas sim retirar os farináceos, para que o seu corpo tenha a chance
de restabelecer essa mucosa, de restabelecer essa microbiota. Aí sim a gente vai ter uma resposta legal. Então, não vamos colocar o glúten como sendo o principal vilão, mas sim, no processo, avaliar aquilo que eu estou consumindo. Então, se eu consumo o mínimo de farináceos, na fase que eu estou mais inflamado, aí eu vou ter uma resposta melhor e vai chegar a uma conclusão que, minha pele melhorou quando eu retirei esses farináceos. Quais foram? Vou listar aqui. Então, é interessante a gente observar direitinho cada um dos alimentos que a gente está consumindo por isso, tá? Isso. Tem uma patologia chamada queratose pilar, que são umas bolinhas que dão principalmente no braço, fica parecendo até uma lixinha. Às vezes dá no braço, pode dar na coxa, pode dar na barriga, mas principalmente no braço é muito comum. E essa queratose pilar, ela tende, assim, claro que ela tem um fator genético, principalmente, a gente não cura, mas a gente controla, vai ter que usar um hidratante apropriado ali para esfoliar a pele, mas a gente sabe que a alimentação, né, a dieta rica em glúten pode piorar, porque às vezes diminui, é aquela questão do processo inflamatório, aí diminui a absorção de vitaminas, como por exemplo vitamina A, e tende a piorar. Mas é tudo moderação, né? Não vai ser para cortar totalmente, mas pessoal, olha, equilíbrio, porque às vezes a pessoa tá comendo muita coisa rica em glúten, então a pessoa mesmo já sente que Sim, piora. sim. E é por isso que eu sempre olho, você vai pra Mirella poder fazer a adequação da sua alimentação, porque tem que melhorar, né? Não é só fazer uso, às vezes, de um probiótico, como a Mirella mesmo fala, né? Tá lá os bichinhos que melhoram a flora intestinal, mas você tá alimentando bem para poder eles funcionarem direitinho ali. Então é isso, é equilíbrio. Não adianta chegar e já comprar, né? Vou comprar aqui um probiótico, vou começar a tomar aqui um probiótico, porque vai resolver minhas paradas. Não vai resolver parada nenhuma. A gente tem que começar a cuidar primeiro da microbiota. Então, cuidou da microbiota, entrou ali o probiótico, entrou também um pré-biótico, que são as fibras que irão multiplicar esses bichinhos lá dentro. Então, aí a gente vai ter uma multiplicação legal e vai ter, com certeza, uma melhora dessa microbiota, tá? Mas responder que o glúten é o principal fator, eu acho que não. Eu acho que ele é um dos fatores. Ele pode ser um dos fatores. Tá. A gente mora numa região que é muito apaixonada por leite e seus derivados, né? A gente mora aqui pertinho de Batalha e todo derivado de leite, queijo, né? Manteiga, enfim, todo tipo de queijo, né? Então, os leites e os seus derivados também, eles podem piorar alguma doença? Olha, no caso principalmente das doenças de pele, né, que a gente tem ciência, a psoríase, a dermatite atópica, são as que mais se destacam, né, Roberto? A acne também. A acne também, mas a acne quando ele é saturado, né, quando ele é o leite integral, principalmente, né? Aí, o que eu colocaria aí, gente? Eu acho que a gente tem que começar a pensar assim, qual é a base? É um paciente inflamado? É um paciente que está ali com a microbiota inflamada? Então, a gente tem que tirar tudo que possa ser agente inflamatório e depois ir avaliando a recolocação, tá? Porque parece ser o mesmo esquema do que acontece com os farináceos e o glúten, tá? Ele vai ativar ali uma cascata inflamatória também. Só que as respostas ligadas ao lácteo, né, ao leite em si, ele é muito mais exacerbado, a gente percebe muito mais fácil, então a gente acaba culpando mais ele. Sendo que também pode ser pelo glúten e pelo farináceo, tá? Então tá tudo, na verdade, interligado, né? É muito interligado. O importante é a pessoa ter uma alimentação que diminua esse processo inflamatório, né? Sim. E às vezes a pessoa acha, às vezes eu pergunto assim, mas você come leite? Não, toma não leite. Mas toma Danone, toma iogurte. Biscoito Maria, biscoito creme crack, tem leite. Pois é. Olha ali. E aí às vezes não, mas você não toma leite puro. Eu digo, mas não precisa ser o leite puro, né? Você tem leite em vários processos, né? Em várias comidas. E aí por exemplo, uma criança com dermatite atópica. E aí come de manhã, toma lá o iogurte, aí depois toma lá o Yakult, aí depois toma lá o todinho, aí vem o biscoito, enfim. Então para quem tem dermatite atópica, os leites derivados é bom ter uma principalmente moderação. nas crises, né? Moderação tem que aí entra o balanço de ter uma nutricionista para acompanhar, né? Às vezes num determinado momento, às vezes para resgatar, de tirar daquela crise, além do tratamento claro, clássico, fazer o tratamento dermatológico, mas depois isso pode ser inserido, né, Mirella, de uma forma até mais gradativa. O problema é esse, que todo mundo tem que ter o exagero, né? Tem que ter um acompanhamento individual, porque assim, eu tenho pacientes que têm dermatite que eu digo que ele entrou em remissão. Não tem uma manchinha, não tem nada. Agora fez a dieta certinho. E hoje já consome leite, sim. Com cuidado, com moderação, né? Na quantidade específica. Então, tudo é muito, vamos dizer assim, individual, né? Você pode responder de uma forma diferente ao leite que eu.
Então, cada um vai ter uma resposta diferente. Então, eu acho que é importante ter o meio termo, né? Eu não tenho como lhe dizer que ele é que é o maior problema, tá? Uhum. E no caso de dermatites, na dermatite atópica, por exemplo, às vezes a gente pode ter um componente de alergia alimentar também, às vezes pode ter. Então tem que ser investigado. Claro, quando é que a gente investiga alergia alimentar junto, né, fazendo parte do processo ali, piorando a dermatite atópica, principalmente para quadros que não estão respondendo do jeito que deveriam. Tipo assim, a gente faz o tratamento clássico, top, e não está respondendo. Então a gente tem que ver se não tem algum componente alérgico de, às vezes, algum corante, de alguma substância alimentar que possa. E aí entra a parceria aí, ó. Acompanhamento multidisciplinar para ir para um alergologista, poder fazer os testes específicos. Mas eu digo, às vezes é uma questão, às vezes, que é tão cultural, né? Porque a comida de criança, às vezes, tende a ser mais essa ligada comida ao leite, né? E foi até interessante. Esses dias tem uma criança que eu tô tendo com dermatite atópica, teve uma piora do quadro. E a mãe disse, não, mas ela quase não tá comendo leite. Aí o pai tava junto e disse, mas esses últimos 3 meses eu tô comprando 3 vezes mais iogurte do que eu comprava antes. Eu digo, então alguém tá comendo, né? Não, se não são os adultos. E aí criança, assim, eu tenho criança, por exemplo, 5 anos, meu filho. Ele não pede mais pra... Mãe, pegue lá pra mim. Ele vai lá na geladeira e pega, né? Então às vezes quando a gente já vê, já tomou, já tá lá comendo. Ainda mais uma criança maiorzinha. Então tem que ter cuidado com isso, né? Às vezes também a quantidade, né? O que tem em casa. Porque às vezes, mas eu falo que não é pra comer, mas tá lá pra comer. É muito difícil a gente não comer se estiver lá, né? Sim. No caso, por exemplo, da psoríase, tem algum alimento que deve ser evitado? Então, da mesma forma, né? Por exemplo, alimentos glúten, derivados do leite, não é que precisa cortar totalmente, mas às vezes o intestino já está muito inflamado, tá numa psoríase muito aguda. Né? Exatamente. Tem que diminuir esse processo inflamatório ali do intestino. Além de tratar adequadamente, porque psoríase tem várias formas de tratamento. Pode ser que o tratamento da pessoa não seja só o hidratante e a pomada. Muitas vezes esse paciente já está precisando de algum tratamento por via oral também. Mas tá tudo interligado. Né? Tudo também. E assim, psoríase é uma doença que está muito ligada à pressão alta, hipertensão, a diabetes, a síndromes metabólicas que a gente chama, então aumento de ácido úrico. Então assim, veja que é um paciente realmente é uma doença inflamatória. Então é muito importante fazer o acompanhamento. A dieta não é só sem derivados de leite, sem alimento rico em gordura, é a questão de diminuição do sal, né, dos bons hábitos de vida. Por quê? Porque está interligado com essas outras doenças. Tem fatores de risco para essas outras doenças. Tá, a Edjane Nunes diz o seguinte: o que a doutora Mirella tem a falar sobre as pastas de amendoim? Vamos lá, pasta de amendoim, gente. Eu peço que observe no rótulo se tem um selo, é o selo de presença ou não de aflatoxinas, tá? Por quê? Porque a aflatoxina é uma toxina que naturalmente o amendoim vai produzir. Só que quando o amendoim, a indústria seleciona e compra lá para a produção o amendoim que tem esse selo, ele tem um cuidado de temperatura, né, de todo armazenamento, de todo o processo, para que não gere essas aflatoxinas. Essas aflatoxinas, elas podem gerar em você reações intestinais, né? Tem pessoas que quando consomem a pasta de amendoim vai ficar sentindo o intestino ficar borbulhando, ou como se fosse fermentando, soltando muito gases, ou com muita gases, mesmo com muitas dores abdominais, e que na maioria dos casos é simplesmente porque não tem esse selo e é um amendoim que não foi tão bem cuidado, tá? Então, para isso foi criado esse selo, para ter essa segurança, tá? Tem algumas marcas que tem. Na internet você tem acesso ao selo lá, ele mostra, tá? Tá certo. Então, a Júlia também diz o seguinte: boa tarde. Certos alimentos ajudam o cabelo a crescer mais e mais forte? Por exemplo, o óleo de coco é bom para o cabelo? Então, o crescimento do cabelo é geneticamente determinado. Se o seu cabelo é para crescer 1 centímetro por mês, que é a média de meio a 1 centímetro, ele vai crescer de meio a 1 centímetro. Aí tem gente que tem geneticamente determinado que ele cresça 4 centímetros, vai crescer 4 centímetros. Então não tem nenhuma vitamina, nada que a gente possa tomar para acelerar esse crescimento. Esse crescimento Deus mandou para você de fábrica, então vai crescer aquele tanto que tem que crescer. Agora, o que pode estar acontecendo é que o cabelo pode estar tendo queda. Aí, se o paciente vai tendo queda de cabelo, a gente fez até uma live sobre isso, tá? Salva lá no YouTube. Aí pode ter algumas carências de algumas vitaminas específicas, ali de ferro, de vitamina B12, de zinco, de vitamina D, ou algum problema no sangue, tipo uma alteração de tireoide, um diabetes descontrolado, anemia, que aí podem estar fazendo o cabelo ter queda. Mas vitaminas que melhorem, que cresçam mais rápido, não. Nem o óleo de coco vai fazer crescer mais rápido, não. O óleo de coco, ele tem um componente muito parecido com
uma substância que faz o envoltório do cabelo. Por isso que ele é tão usado assim, tem produtos para hidratação, as mulheres gostam de colocar na hidratação também. Só que para isso tem que ser um óleo de coco bom também. E eu digo que hoje em dia a gente tem tantos produtos já industrializados bons, que já vêm com esses ativos, que não seria necessário a gente ficar fazendo misturinha, porque às vezes nessa misturinha você acaba tirando ali, desequilibrando o pH, o negócio não fica adequado. Mas os óleos, digamos assim, é o que teria realmente algum benefício ali para a estrutura do fio. Seria o óleo de coco, mas ele tem que ser também um óleo de qualidade, porque ele tem que estar rico em ácido láurico, aquela coisa toda. O que é que você fala do óleo de coco em geral, assim, para alimentação, né? Porque ela perguntou do óleo de coco. Eu pensei logo do ponto de vista de passar no cabelo. Passar no cabelo, uso tópico, né? E para você, na questão de oral? Vamos lá. Quando eu falo de óleo de coco, óleo de soja, azeite, manteiga, margarina, banha, eu digo que use o mínimo possível. Qual que eu vou escolher? O que eu vou usar menos. O que eu vou usar só para o fim, que é para não grudar ali na panela algo que eu queira. Então, se eu puder só borrifar, passar o papel ali para limpar, vai ser melhor. Então, quanto menos, melhor. As pessoas tentam achar o melhor óleo, né? Vou usar aí o melhor atributo, né? Vou buscar ali o azeite, o óleo do abacate, o azeite extra virgem com acidez X. Gente, vamos usar o mínimo. Se a gente usar o mínimo, pode usar o que for. Tá, a Júlia diz assim, meu primo não se alimenta adequadamente e consome produtos para musculação, esses produtos para musculação. E não tem o hábito de fazer exames de sangue. Já até reclamei, mas alguns jovens não ouvem. Acho que tudo deve ser orientado por um especialista e acompanhado e fazer exames de sangue também no período certo. Você já falou que tem que ser feito, né? Isso mesmo. A gente sempre fala aqui de você procurar um especialista, porque, como o próprio nome já diz, ele é especialista para isso, para te orientar. Nutricionista, dermatologista, né? São especialistas na sua área. E quando preciso, é por isso que elas estão aqui juntas hoje, né? Para trabalhar de forma multidisciplinar. Eu não vou conseguir, por exemplo, passar uma dieta para um paciente. Não vou conseguir acompanhar isso, entendeu? Então, por isso que tem uma referência aqui. Você vai para Mirella vai conseguir te acompanhar direitinho. As últimas aqui, Ana Clara diz assim, se a pessoa estiver com fungos nas unhas das mãos, ela poderá contaminar os alimentos ao manipulá-los? Eu tive leuconíquia nas unhas, mas foi pouco e tratei. Não, na verdade, o que vai fazer a contaminação, por exemplo, é um material, por exemplo, de unha, cortantes, né? Lixas, palitos, então ali você pode contaminar e contaminar outras unhas. Mas os fungos da unha, geralmente, eles são fungos bem adaptados à unha. Tanto é que é por isso que é difícil pra caramba de tratar. Eu digo que é fácil de pegar e difícil para tratar. Que é a onicomicose? Que é a onicomicose, né? O fungo na unha. Porque pega com material contaminado, um esmalte contaminado, um alicate contaminado, um cortador. E para tratar, muitas vezes pode levar aí até 1 ano tomando remédio para poder melhorar. Então a manipulação ali em si, pegar na mão de alguém, você não vai pegar um fungo na unha porque tocou na mão de alguém que tá com fungo, entendeu? Tá, então voltando aqui. Deficiência de ferro, por exemplo, pode influenciar em quais doenças da pele? Acho que a principal, assim, pra lembrar, é queda de cabelo. Anemia, né? Às vezes não tem anemia. Aliás, anemia é ferropriva. Se for anemia, aí que o negócio tá ruim mesmo. Você resumindo já assim, tá, bem, né? Já tá ruim mesmo. Mas, às vezes, não está anêmico, mas os níveis de ferro, né, e de ferritina, que são os estoques, estão baixos. Por exemplo, se você olhar o valor de referência da ferritina nos laboratórios aí, é de 11 a 306. Bem amplo, né? Bem muito. De 11 a 306. Então, se a ferritina tá ali 20, ela tá normal para não te dar anemia. Você tem ferro para formar as células do sangue que transportam oxigênio, mas falta ferro pro cabelo, falta ferro pra unha. Então não é só olhar se tá dentro do valor de referência. Por exemplo, para queda de cabelo tem que estar no mínimo acima de 70. Algumas referências falam até acima de 100. Isso também impacta também em doenças imunológicas, né? Então eu sempre peço para ver os níveis de ferritina, né, que são os estoques de ferro, em doenças como dermatite atópica, como psoríase também. Sim. Porque influencia muito também na questão da imunidade. Tá. Você, Mirella, falava. Quanto ao ferro, também a gente tem que estar acompanhando, não é só o hemograma, né? As pessoas muitas vezes só se espelham no hemograma. Só se espelham no hemograma, mas a gente tem que olhar o estoque, né? Não adianta estar lá só no hemograma tudo bonitinho e a ferritina tá lá embaixo. Aí vai dar queda de cabelo mesmo. Exatamente. Então, e aí não tem nenhum suplemento que melhore, se não melhorar enquanto não melhorar o ferro, né? E aí você tem que procurar um especialista. Sim. Sempre, né? Outra coisa, carne de porco altera a cicatrização? É um mito ou é verdade? Porque, né, aquela costelinha, né, velho? Bom demais, né? Um cuscuz coringa, né, fazendo mexendo. Aquilo aí é bom demais, uma macaxeira. É bom, né?
Não tem, assim, evidência Tem de que a nada carne que de justifique porco... isso. Coitada, ela é muito judiada, né? Muito Ela é apedrejada. Apesar de ser uma das carnes mais consumidas do mundo, né? Mas a carne de porco, as pessoas tinham muito medo de consumo. Devido àquela época, né? Que teve uma época que se falou muito sobre os cistos presentes ali. Mas hoje... Mas a carne mal passada, né? Que Pois é, mas boi também. Pois é, mas aí hoje a gente tem que lembrar que também a indústria conseguiu trazer protocolos de segurança para isso também, né? Agora tem um porém, se a pessoa comer, tipo assim, você fez uma pequena cirurgia, fez uma cirurgia e acredita que aquilo ali vai fazer mal, vai fazer mal, com certeza. Pode ter certeza. Então é melhor não comer. É que nem a história do coentro, né? Alguém diz, não vou comer coentro porque eu fiz a cirurgia. Não coma não mesmo. Não vai coma fazer não. mal. Não faz mal nenhum, mas se psicólogo você já tá acha que trabalhando vai, pra é melhor isso, né? nem consumir. O Pedro Augusto diz o seguinte: tive um problema chamado alopecia, ou alopecia areata no cabelo. Só que fui acompanhado pelo médico e teve o controle. Olha aí que bacana, tá vendo? Tem que procurar o especialista. A Maria Eduarda diz assim: a alimentação é muito importante em todos os aspectos, só que depende do indivíduo fazer uso dos alimentos adequados e propícios ao seu bem-estar. Muitos gostam de alimentos não saudáveis e por isso acabam tendo problemas futuramente. Só que há alimentos que passam por um processo de amadurecimento, como algumas frutas, por exemplo. A banana usam técnicas impróprias, alguns produtos ou quem compra para revender meios para amadurecer a fruta. Ela está falando aí daquele negócio chamado carbureto, né? Carbureto, que é tão comum aqui na nossa região para amadurecer a fruta, né? E também usam técnicas impróprias ou produtos para quem compra para revender, meios de amadurecer a fruta, o que já vi e não é adequado. Hoje o consumo é grande e a resposta para o consumidor e revendedor deve ser rápida, por isso há coisas erradas. A Lívia diz assim: já cheguei a observar isso. Compro a palma da banana verde e passa alguns dias, amadurece e começa a ficar preta a partir da ponta. Perco quase toda a palma, já reclamei ao vendedor. Pergunta aí. É legal, hoje em dia, a gente tem muito, até aqui em Arapiraca, Agricultores familiares. Sim. Né? Que vende exatamente os orgânicos. Tem feiras, né? Sim, a feira aqui dia de quinta aqui do ladinho. É dia de hoje, né? E dia de quinta aqui do ladinho, né? Na Rua Brasília tem a banca da Dona Bastinha, que sempre tem lá o produto orgânico. Isso. Então, hoje em dia dá pra gente procurar também, né? Procurar as coisas mais orgânicas. Às vezes, e tem, por exemplo, até... Comprar ela verde. De repente, você pode comprar ela verde, sem ter... E explicar pra pessoa, olha, você botou alguma coisa aqui? Porque eu tenho alguma alergia, cara. Se eu tiver algum problema, eu vou voltar aqui, né? Então, você compra ela verde, se você não quer, né? E tem muitos produtores desses aí que entregam até em casa. Você faz assim, tipo, semanalmente você faz lá a sua feira de orgânicos, eles entregam, entendeu? E então, por hoje em dia último, dá pra... tem um aqui, ó. Ômega 3. É bom pra quê? E como escolher uma boa marca? Vou deixar com a Mirella. Vamos lá, ômega 3 é um anti-inflamatório, né? Tem um potencial anti-inflamatório, mas também já tem muito mais segurança na utilização dele para desempenho cognitivo, para tratamento de depressão. Olha, são infinitas as possibilidades. O que a gente tem que ter cuidado com ele? Nem sempre o ômega 3 que você compra lá no balcão da farmácia ele é o melhor, tá? Por quê? Porque pode ser que a dosagem não seja ideal. Então a gente vai ter ômega 3 com maior concentração de EPA do que DHA, porque tem lá EPA e DHA, os componentes lá presentes dele. Tem alguns que vai ter uma concentração maior de EPA, que aí tem um efeito mais anti-inflamatório. Tem um que vai ter uma concentração maior de DHA, que vai ter mais um efeito para gestantes, para desempenho cognitivo do bebê, para desempenho cognitivo de idosos. Então, assim, eu acho interessante que seja avaliado individualmente, porque a gente vai ver qual é a sua maior carência. Então, a gente vai atuar com ômega 3 específico para sua realidade. Hoje a gente tem ômega 3 que tem doses específicas para visão, para ajudar na visão também. Então, são muitos detalhes que seria interessante avaliar mesmo, tá? É verdade. A Irene Borges diz o seguinte: boa tarde, carne de porco é tudo de bom. É melhor do que a de boi, faz bem para a saúde. Comida nenhuma faz mal ao ser humano. Tudo imaginação da nossa cabeça, né? É bem a questão comportamental mesmo. Como é que você trata o alimento, exatamente. né? Como é que você trata o alimento? Um detalhe, né, Mirella? Eu queria que você me corrigisse aqui se eu estiver errado. Em uma vez, numa consulta com um urologista, ele disse assim: André, a cada ano, o homem, a partir dos 30 anos, o homem vai perdendo meio % da testosterona. A cada ano, a partir dos 30 anos, ou é 1%, um negócio assim. Vai caindo, meu filho, depois de 30, entendeu aí, né? Então vai caindo mesmo. Então é o seguinte, como é que você repõe isso? De forma natural, por exemplo, tríbulos terrestres e também com ômega 3. Só que tem um detalhe que o urologista falou para mim. Primeiro, a procedência do ômega 3,
tá? Sim. Isso que a doutora Mirella falou aqui. E outro detalhe é a gramagem do ômega 3. Por quê? Ele disse assim, ó, você vai lá procurar um suplemento vitamínico e lá tem 200 miligramas de ômega 3, você não tá tomando nada. Tem que ter no mínimo 1 grama, né? Pronto. Aí é onde tá o problema. Por que eu tô dizendo que tá o problema? Você olha lá, aí você vê lá, ômega 3 puro, 1 grama. São as palavras colocadas ali, Isso, quando você vai olhar no rótulo, aí tem lá, quantidade, que é SP, tá? Quantidade suficiente para, que todo medicamento tem. Aí tem lá, 700 miligramas, 600 miligramas. Ou seja, você está fazendo o mesmo erro, né, doutora? Né, até doutora em alguns casos de doenças como psoríase, a gente faz até uma dose maior, né? Então, por isso que tem que investigar ponto a ponto. Perfeito. Tô satisfeito. Você tá bem? Também, muito. Vamos chamar de novo, tem que fazer a parte 2, que esse assunto rende, né? Tem Rendeu, muita a galera coisa. aqui, né? A galera aqui mandou e mandaram um agradecimento aqui pra gente por proporcionar essas respostas aqui, esse programa. Eu que agradeço aqui a audiência de vocês. A doutora Mirella atende aqui no Metropolitan. Tá na rede aí social, Marco Aurélio? Mirella Freire. Tá aí, @Mirella com 2L, negócio de rico mesmo. Aqui negócio, né? Todo mundo é com 2L. Rapaz, lá em casa foi todo mundo com 2L, 2N. O pai tava meio dobrado as ideias. @Mirella Freire, nutricionista, tá certo? Tá aí. Você vai encontrar o link lá pra você agendar, né? Ela trabalha com obesidade, emagrecimento e saúde também, claro. Nutrição clínica e modulação intestinal. E também a doutora Rubelli atende aqui também no Metropolitan, sala 715 no Metropolitan. Você vai pra uma, vai pra outra, fica aquele no negócio. mesmo andar, no mesmo Pronto, andar. então não vai nem gastar muita sola do sapato. O telefone da doutora Rubelli é o 999838864 e o teu? 982203896. A gente encontrou uma que sabe, né? Já ia Não. ter que você para de perguntar o telefone, assim, que é de... Olha, tem um link, é só clicar no link da bio, da biografia do perfil que tá Pronto. lá, vai ser direcionado para o WhatsApp da atendente da doutora Tá Mirella. tudo certo. Já estourei tudo que eu podia estourar aqui. Quero agradecer a doutora Rubelli por ter vindo e mais uma vez ter feito aqui, né, esse papel de Cicerone, né, trazer nossos convidados que a gente tão ilustres, que a gente tão pouco consegue trazer pra cá, assim, por conta da demanda mesmo. Mas vamos dar um tempinho pra gente vir aqui também com a Gabi Freire, né, que é uma TO muito querida aqui. Tem cara da Emília, eu sempre disse pra ela que ela tem cara da Emília. Lembra da Emília, né? Ela tem a cara, né? O narizinho da Emília. Parece aquela menininha da Emília. Um beijo pra você, Gabi. Obrigado, doutora, por ter vindo e transformado esse programa aqui numa coisa incrível. Um bate-papo saudável que traz muita informação para as pessoas. Eu que agradeço todos os ouvintes. Estou recebendo muito feedback, né? Do pessoal ouvindo e gostando. E agradeço também, né? A Mirella ter tirado aí o tempinho dela. Hoje, dessa semana, 2 vezes, né? Porque a gente ficou até mais de 10 horas da noite fazendo a outra live. Por pouco não foi uma terceira, né? Quase. Ela tá muito cotada, muito, como é que diz? Muito solicitada. Eu agradeço demais a oportunidade, André. A gente vem sim, André, outras oportunidades. É só você falar aí que a gente agenda com antecedência. Olha aí. Fica tudo certinho, tá? Nem se preocupe. Isso chama de coerção coercitiva. Porque assim, né, ele já me chamou, mas é porque teve outras vezes que não dava mesmo. Mas, eu sei. Mas você sabe que eu tô aqui sempre, né, no coração aí. O Saúde em Foco há muito tempo na minha vida. Eu digo que passa a ser um divisor de águas, né? A gente tem a oportunidade de comunicar, de chegar a falar sobre o que a gente gosta e o que a gente ama, né? Bacana. Muito obrigado, meninos, por terem vindo. Saúde em Foco apresenta Sentindo na Pele. Sentindo na Pele. Com a dermatologista doutora Rubelli Marques. Sentindo na Pele.